É muito fácil começarmos no Espírito, queridos, e perdermos isso. Nunca a nossa relação com Deus deve depender. É maravilhoso quando estamos num lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde somos admoestados, não somos mimados, somos levados à responsabilidade. Cada um de nós é responsável diante de Deus, cada um de nós é responsável pela sua vida espiritual, e é uma bênção quando a gente realmente recebe um alimento sólido e crescemos, e não precisamos anos depois estar tomando leite novamente. Mas é fácil, e eu vejo isso muito, pessoas serem tocadas pela verdade da graça de Deus, e logo por alguma razão você descobre que aquela pessoa só estava abraçando aquilo por causa de que ela estava perto, ou pela igreja que ela estava. Se ela estiver perto de outras pessoas, ou se ela estiver em outra igreja, ela volta para o legalismo. Ela sai do Espírito, sai da graça, e logo começa a retornar àquilo que Paulo falou aos Gálatas: como tão depressa vocês saíram do evangelho da graça para voltar para rudimentos legalistas. Como vocês podem tão rapidamente terem perdido o evangelho? Vocês, tendo começado no Espírito, na graça, vão terminar na carne? Vocês vão voltar para a lei? Será que todo o tempo que eu preguei, que eu estive aí, vocês vão perder tudo? E esse sempre é um perigo. Quando nós queremos ter uma vida cheia de santidade e glorificar a Deus, se for verdadeiro esse desejo, só pode ser algo que Deus está operando em nós. Mas muitas das vezes nós confundimos isso exatamente com sair do evangelho e voltar aos poucos para o Monte Sinai. Todo o crescimento espiritual verdadeiro vem de um olhar cada vez mais profundo para Cristo. E quando a gente faz isso, e a gente está cheio, arrebatado da supremacia de Cristo, então é assim que o Espírito Santo nos conduz à santificação. A gente nunca mais volta aos rudimentos da lei. E semana passada eu estava falando sobre pessoas que viveram muito pouco. Eu estava falando sobre a era futura, mas não quando Jesus voltar a julgar o mundo, mas as eras futuras, eternas à nossa frente, que olhar para isso sempre enche e muda como nós vivemos agora, não é? E esse é o segredo. Isso conduz nossas vidas agora. E muitas pessoas pensam, quando suas vidas são comuns, que quando elas falam em santificação, elas estão sempre pensando, tem que acontecer alguma coisa especial, e elas vão passar a vida assim. Como eu disse hoje, como você passa o seu dia, é como você passa a sua vida. E muitas pessoas têm uma vida que se afasta do propósito de Deus, e a vida delas não cresce em santificação, nem deleite em Deus. Ela pensa que o que ela precisava era de um grande propósito, ou o que ela precisava era de uma grande experiência. Ela odeia a ideia de uma vida comum, como se realmente o propósito da nossa vida e a nossa identidade fosse ser dada nesta vida. E nós vimos como essa não é a verdadeira vida, que o fato de alguém se converter e morrer logo depois, ou alguém, como um pai falou, eu vivi a vida inteira junto com meu filho que viveu 12 minutos, não é? E botou o nome do seu filho de Tobias, porque era a bondade de Deus que fez isso. É porque nós achamos que o que vai fazer a razão pela qual eu fui criado está confinada nesses pequenos anos. Isso não acontece nada extraordinário, então de certa forma minha vida não faz sentido. Ou se alguém
é instruído por Deus, mas morre logo depois. Então qual foi o sentido, qual foi o propósito? Você vê, o propósito da pessoa não está nas eras sem fim, em que ele vai ter o nome de Cristo em sua testa e vai servir a Cristo e vai viver para aquilo que ele foi realmente feito. Ele acha que esse mundo que vai dar isso a ele. E muitas das vezes tudo que nós temos que fazer é viver uma vida comum para Deus. Na verdade, eu acho que é assim que nós devemos viver todo o tempo. E há homens que por acaso viveram uma vida comum, mas por acaso depois de mortos alguém contou aquela vida que pareceu comum, curta, e essa vida se mostrou não ser nada comum, não é? Essas pessoas não escreveram livros, não fizeram nada disso, mas elas viveram de um jeito para Deus, que hoje nós só sabemos porque alguém que teve acesso ao que elas escreveram, como coisas particulares, ou o que elas viveram num canto remoto, acabou nos atingindo. E às vezes é óbvio, tem pessoas que têm histórias que são desconhecidas e viveram pouquinhos anos, mas ainda tem alguma coisa em torno da sua vida. Ele acabou sendo Jim Elliot, morto pelos índios. David Brainerd trabalhou lá entre os índios nos Estados Unidos. Eles morreram com 29 anos, mas só depois que morreram alguém contou o que eles fizeram. Se alguém não tivesse contado, ninguém saberia. Mas a gente ainda pode pensar que de alguma maneira essas pessoas viveram, um foi Marte, outro dedicou sua pequena vida a grupos talvez não impressionantes de pessoas, alguns índios, mas na verdade, mesmo quando a sua vida é totalmente comum, essa é a grande vida para a qual nós fomos chamados. E as pessoas têm desperdiçado sua vida esperando grandes coisas de Deus, grandes chamados ministeriais, grandes coisas, quando na verdade o grande em nossas vidas não estão nessas coisas. Por exemplo, há um pastor chamado Robert Murray McCheyne, que hoje nós conhecemos, mas ele não foi como alguns que não escreveram livros, não fizeram nada disso, mas são conhecidos porque foram mortos pelos índios, e alguém depois de morto contou essas coisas. Ele é uma pessoa que aparentemente levou uma vida normal. Ele foi pastor em Dundee, na Escócia, e ele morreu com 29 anos, em 1843, portanto faz 180 anos que McCheyne morreu, não é? E talvez de todos os servos de Deus que nós conhecemos, que morreu muito jovem, ele seja, e que é lembrado, né? Alguém ser lembrado 180 anos depois de que você morreu. Não houve nada extraordinário. Ele não foi morto por lanças de índios como Jim Elliot foi. Ele não sofreu nas florestas selvagens da América para pregar para um punhado de índios, não é, como Brainerd, e morreu de tuberculose. Ele não foi como Henry Martin para lugares distantes da terra e depois morreu sofrendo, sozinho, separado da sua noiva, tão jovem, que morreu antes de estar casado. McCheyne era só o pastor de uma igreja local por 6 anos, e então ele morreu de febre tifoide. Nada especial, né? 6 anos como pastor, dos 23 aos 29 anos, e depois ele morreu. Mas ele tinha um amigo precioso chamado Andrew Bonar. Ele também tem um irmão famoso chamado Horatius Bonar, não é?
que era um pastor próximo, e depois que McCheyne morreu, Bona ele publicou as memórias e relíquias, né, memórias preciosas de McCheyne. Ou seja, eu fico pensando, quando eu falei que eu gosto de ler as cartas pessoais de homens assim, e isso me causa um grande impacto na alma, não é? Quando você lê as cartas de John Newton, poucas vezes você vai ficar mais sábio teologicamente lendo alguma coisa do que lendo as cartas de John Newton. É o autor de Amazing Grace, foi mercador de escravos, mas eu fico maravilhado com as cartas, porque ele não escreveu as cartas para o mundo ler, ele escreveu para seus amigos, escreveu para pessoas comuns, ele estava falando com uma pessoa em particular, não é? E quando você agora, depois que ele morreu, as pessoas, não sei se essas pessoas gostariam ou não, por exemplo, David Brainerd, ele tem um diário, ele ficou famosíssimo porque Jonathan Edwards publicou o diário dele, mas David Brainerd não escreveu um diário para ser publicado, aquilo era seu diário pessoal, era o que ele escrevia só para ele ler, só para ele lembrar. Ele nunca sonhou que o diário dele seria lido por outra pessoa. Então, como um jovem que morreu com 20 e poucos anos, você podia ler um monte de bobagem no diário de David Brainerd. Por quê? Porque é jovem, solteiro. O que ele escreveria? Um monte de coisas que as pessoas se lessem, ia ver, olha. Mas não, quando Jonathan Edwards, para mim a maior mente, depois da história dos apóstolos, da história da igreja, quando Jonathan Edwards viu o diário, viu naquele garoto que morreu com 29 anos, viu alguém com profundo relacionamento com Deus, uma paixão por Deus e uma experiência madura. Eu fico pensando, Brainerd escreveu isso só para ele, não é? John Newton escreveu as cartas para uma pessoa, ele estava se correspondendo com um amigo. Eu fico pensando, será que se daqui a, sei lá, se você morresse e alguém tivesse acesso ao seu telefone e a sua senha, e visse o que você conversou com as pessoas, num particular, com o seu WhatsApp, ficariam tão encantados com a profundidade, com o amor a Deus, com o que você escreveu no WhatsApp, sei lá, em outras maneiras de mandar mensagem um para o outro. Naquela época era carta. Será que eles vão pensar, gente, que sabedoria, que amor, que compromisso com Deus, que paixão envolvia, que vão querer publicar o que você escreve? Ou seja, será que o que você escreve no WhatsApp, em mensagens particulares, é tão saturado de Deus, que alguém que um dia lesse essas coisas pensasse assim, cara, o mundo tem que ler isso, o mundo tem que saber a respeito disso aqui, o mundo tem que ter acesso, vamos quebrar o sigilo, não é? Dessas mensagens, porque elas vão ser uma bênção. Só que quando você escreveu, é o teu diálogo diário lá no meio que a gente tem hoje, em vez de usar carta, a gente usa, é maravilhoso, porque mostra, talvez se olhasse, alguém tivesse acesso ao seu WhatsApp, depois que tu morresse, ficasse chocado, caramba, que fofocada, não é? Que gente, cara amargo, o cara reclamava de tudo, nesse dia aqui, nessa anotação aqui, nessa hora, tinha acabado o culto, olha o que ele estava falando, olha o que ele estava conversando com outra pessoa, estava reclamando de tudo, estava fazendo uma, sabe, quando pegaram o diário de David Brainerd, sabe, com entradas diárias, as entradas são abençoadoras, quando pegam as cartas, é assim. Então McCheyne morreu, viveu um ministério curtinho, morreu com 29 anos de idade. Hoje as pessoas não diriam que a pessoa ainda está não é? E então Andrew Bona publicou esses escritos dessas cartas, essas anotações pessoais, e sobre a memória, as relíquias dele. E nós vimos então que uma vida de
uma grande força que virou então um livro que captura as pessoas agora por séculos, né? Já são 180 anos que ele morreu. Só que quando ele viveu, ele foi só uma pessoa comum. Ele foi de uma família de Edimburgo, na Escócia, uma família abastada, foi para a faculdade, se formou. Com 22 anos foi pastor auxiliar e de 23 aos 29 foi pastor de uma igreja e morreu. Morreu de febre, de tifo, morreu tuberculoso e só. E se Bonar não publica as coisas que ele escrevia para ele mesmo, nós perderíamos. Depois é óbvio que ficaram interessados e descobriram anotações de sermões de McCheyne, que são maravilhosos, mas não é igual o de Spurgeon, que é o sermão inteiro. São meio que esboços, assim, são menores, e só 300, o que é uma pena, as pessoas imaginaram, não é? Porque queriam ter acesso a mais. Então é como se alguém lesse teu WhatsApp daqui a anos e pensasse: ai meu Deus, se nós tivéssemos mais disso, se ele tivesse escrito mais, se em vez de achar um telefone nós tivéssemos achado os outros telefones que ele usou. Porque essa pessoa, quando ninguém estava vendo, quando ele estava falando com uma pessoa só, era tão saturado de Cristo. Ou então quando ele estava fazendo o seu diário, que era só para ele, aquilo era tão saturado de Cristo. Então nós temos que olhar para pessoas assim. A Bíblia diz: fixe os seus olhos naqueles que caminham. A Bíblia nos chama a fazer isso. Hebreus 11 nos chama a amar biografias de homens cheios de Deus. E Paulo em Filipenses 3,17 diz assim: irmãos, juntem-se a mim e observem aqueles que andam de acordo com o exemplo que vocês têm em nós. Não é impressionante isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu vivo com os olhos fixados em Cristo. E no entanto, ele diz: olhem para mim, mas olhem para aqueles que andam dessa forma, olhem para os santos que vivem uma vida que mostra amor, deleite em Deus. É óbvio, Paulo e esses outros santos eram homens imperfeitos, não é como olhar para Cristo, como McCheyne, mas eles são tão saturados de Deus. Nós precisamos tanto disso. Então ele diz: mantenha seus olhos, ou fixe o seu olhar naqueles que andam de acordo com o exemplo que vocês têm em mim. Olhem para eles, olhem para aqueles que andam de acordo com o exemplo que vocês veem em mim. Essas pessoas agora, elas têm 2 passos de distância de Jesus, não é? Paulo segue Jesus e essas pessoas andam de acordo com a paixão de Paulo por Jesus. Isso encanta o coração delas, mas ele não dá um passo atrás e diz: olhem também outros santos que estão fazendo a mesma coisa, não é? E a redação é mais impressionante, não é? Porque Paulo diz: fixe os olhos, escopeite neles, olhe eles de perto, não é? Não perca eles de vista. É uma das garantias mais poderosas da Bíblia, você fixar a sua atenção nos santos que viveram vidas, ainda que imperfeitas, saturadas de amor a Cristo, amando sua palavra verdadeiramente. Então o McCheyne, assim como, por exemplo, eu mencionei Jim Elliot, que foi morto, apesar também de não escrever nenhum livro, não fez nada assim especial, mas foi morto pelos índios. ou David Brainerd, ele teve uma vida curta, não é? E o que deu a ele uma força que faz nós falarmos dele 180 anos depois, faz as pessoas continuarem lendo aquilo que um amigo viu em seus documentos deixados e resolveu publicar. Ele é digno de ser observado, como Paulo disse: olhai para aqueles que andam de acordo com a piedade. E ele diz assim, quando ele é apenas um adolescente, ele morreu com 29 anos, né? A vida dele é toda curta, e ele disse assim:
de quando ele era adolescente. Eu beijei a rosa e não pensei no espinho. Ele disse que se entregou a todos os belos divertimentos da juventude, e ele nunca pensou na doença, na morte, na dor. E ele explicou assim que ele era meio poeta, gostava de escrever poesia. Eu beijei a rosa e me esqueci dos espinhos. E depois da sua conversão, ele com frequência usa a mesma expressão para agora dizer que ele beijou, agora ele tinha uma outra rosa, que é a rosa de Saron, e que ela também tinha espinhos, mas eram espinhos totalmente diferentes, encantadores e maravilhosos. Ele que viveu doente e que morreu tão cedo. E ele diz: não coloque o coração de vocês nas flores deste mundo, porque todas elas têm um tumor, têm um câncer. E preze mais a rosa de Saron do que todas as coisas na vida de vocês. Viva mais perto de Cristo do que dos santos. Aprenda a depender de Cristo, da sua beleza, e não dos santos. É maravilhosa a comunhão dos santos, a ajuda dos santos e todas essas coisas. Mas ele diz: olha, essas flores, ainda que flores, elas murcham, elas são tiradas de você, e quando elas forem tiradas, você ainda tem que ser firme. Se você tiver realmente uma paixão pelo próprio Cristo, não importa quantas pessoas que você ama sejam tiradas, quão fortes elas eram, com fontes de consolo, você ainda terá todas essas coisas quando elas se forem. E então ele morreu antes dos 30 anos. Ele foi pastor por 6 anos, e ele foi um homem que viveu uma vida comum, e que se tivesse terminado seus dias sem esses escritos, essas anotações que o seu amigo publicou, até um amigo que viveu muito, viveu 80 anos, enquanto ele viveu 29, não é? E ele dizia que agora beijar, diferente do que ele fez na adolescência, início da juventude, beijar a rosa, que era a vida, tentar aproveitar tudo que um jovem de uma família abastada de Edimburgo podia fazer, e faculdades, etc., amigos, sem levar em conta o espinho. E isso foi totalmente aterrador, descobrir que na hora da dor e da morte, essas coisas não vão te dar nenhuma paz, nenhuma tranquilidade, nenhuma maneira de enfrentar essas coisas. Mas que quando você beija a rosa de Saron, ela tem espinhos, há dores, há aflições, mas todas elas te abençoam, todas elas te firmam. Então os pais dele eram cristãos, mas era mais aquele cristão que tem a ideia de uma vida moral, justa, correta. Mas ele dizia: apesar disso, os meus pais nunca tiveram uma paixão por Cristo, nem pelo Evangelho. Tudo aquilo era moralismo que minimizava as coisas centrais, uma vida centrada em Cristo, a paixão dominante por Cristo. Isso meus pais não tinham. Eram aqueles cristãos de uma vida correta, ilibada, e achavam que isso que era importante. Mas tudo mudou em 1831, quando ele só tinha 18 anos e o irmão dele morreu. Ele era o caçula, né, de 4 filhos. E ele viu alguns irmãos morrerem. Depois uma irmã dele cuida dele até a morte, aos 29 anos. Mas o irmão mais velho dele, David, de repente, novo também, né, adoeceu, e no verão de 1831, né,
ele morreu em 8 de julho. E McCheyne disse que toda a beleza da rosa para a qual ele viveu, que era a vida que ele tinha antes, murchou. Ele viu a morte do seu irmão, viu que a morte podia estar muito próximo dele e que nada do que ele fazia dava a ele paz para ir em direção à morte. Ele viu os espinhos que ele disse que antes nunca tinha visto, beijava a rosa sem perceber os espinhos, mas antes de morrer, o irmão dele escapou daquela coisa dos pais, ou junto com isso, por causa disso, de beijar a rosa como ele beijava antes, e teve um coração capturado pela beleza de Cristo. Então ele disse que viu o irmão dele morrer em paz, sem medo, sem ansiedade, sem os terrores, e isso mudou a vida dele para sempre. Ele sempre vai falar nos aniversários da morte do irmão, porque foi quando essa coisa toda mudou para ele. Mas ele disse que foi aos poucos, e quando ele finalmente foi tocado, levado na própria universidade a estudar e se voltar para a teologia, e ele finalmente escreveu um poema que é um resumo da sua conversão. Ele chamou de Jeová Tsekenu, que é a transliteração das duas últimas palavras hebraicas de Jeremias 23:6. Não é? O Senhor, o seu nome será o Senhor Justiça Nossa. É isso, a nossa justiça, não é? E ele apreciou a frase. Ele disse como um resumo de toda a doutrina reformada: o Senhor Justiça Nossa, Ele é a nossa justiça. Não há nenhum bem em nós, não há nada, não há porque você, ele, com o coração tão capturado para a ideia de santidade, voltar para aquilo que os Gálatas voltaram, não é? Porque ele nunca perderia, e essa é o caminho da santificação evangélica, nunca perderia a doçura de que o Evangelho faz todas essas coisas, capturando o nosso coração para Cristo. E ele, talvez até de uma maneira meio profética, ele fala sobre que ele morreu de tifo, infecção, febre, há uma série de bactérias que causam a tifo, mas ele também era tuberculoso. E ele escreveu esse poema, e ele diz assim, em parte, né? Ele diz que essa é a palavra de ordem das doutrinas reformadas, dos reformadores, não é? O Senhor, justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça, da justificação pela fé. E ele diz assim: outrora eu fui um estranho para a graça e para Deus, não conhecia meu perigo e não sentia meu fardo, embora amigos falassem em êxtase de Cristo na cruz. Jeová Tsekenu, ou seja, Deus sendo minha justiça, não era nada para mim, não sentia que precisava. Muitas vezes eu leio com prazer para acalmar a ansiedade e alcançar um certo equilíbrio, não é? A escrita poderosa e selvagem ou arrebatadora de Isaías, ou a simples escrita de João. Mas mesmo quando eles imaginam o madeiro salpicado de sangue, Jeová Tsekenu não pareceu nada para mim. Como as lágrimas das filhas de Sião que rolam, eu chorei quando as águas cobriram a alma. No entanto, não pensei que meus pecados o tivessem pregado na cruz, porque Jeová Tsekenu, isso não era nada para mim. Não sentia que precisava de uma justiça desesperadamente que viesse de Deus e que não havia em mim. Quando a graça livre me acordou pela luz do alto, pelo chamado eficaz, então os medos legais me abalaram e eu comecei a tremer diante da ideia de morrer sem ser justo, não é? Nenhum refúgio, nenhuma segurança em mim eu poderia ver. Agora Jeová Tsekenu, meu Salvador, devia ser.
Todos os meus terrores desapareceram diante do doce nome. Meus medos culpados foram banidos. Com ousadia eu vim para beber na fonte vivificante e livre. Jeová Tsequenu é tudo para mim. Jeová Tsequenu é meu tesouro e orgulho. Jeová Tsequenu, eu nunca posso me perder. Eu te conquistarei pela inundação e pelo campo, porque meu cabo, minha âncora, meu peitoral e escudo é Jeová Tsequenu. Mesmo trilhando o vale da sombra da morte, esta senha deve reunir minha respiração vacilante, pois enquanto meu Deus me libertar da febre dessa vida, ele chamou essa vida de uma febre, né? Quando ele me libertar dessa febre dessa vida, ou seja, quando eu partir, Jeová Tsequenu será a minha canção na hora de morrer. E coisas assim da sua memória, da sua paixão, dos seus escritos, dos seus sermões, que chegaram a nós. São palavras então dele, que morreu com 29 anos. Não aconteceu nada de extraordinário. Se você olhar, ele é alguém que sai da faculdade aos 22 anos, trabalha um ano como pastor auxiliar, é pastor de uma igreja Indundi por 6 anos e morre com 29 anos. É uma vida comum. E 2 anos depois, seu amigo e colega ministro Andrew Bona publicou as suas cartas, as suas conversas. Como eu disse, seria como alguém publicasse 2 anos depois que você morre, tudo que você conversou no seu WhatsApp em particular, e encantasse as pessoas, como você amava a Deus, como tuas palavras eram cheias de Deus, de conhecimento profundo de Deus, abençoava pessoas em particular, e era maravilhoso. E há algo que ele diz a um amigo que é marcante, que ele diz assim: aprenda muito do Senhor Jesus. Para cada olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Ele é totalmente adorável. Esse é o WhatsApp do particular, né, do McChaney. Aprenda muito do Senhor Jesus. Para cada olhar para si mesmo, dê 10 olhares para Jesus. Ele é totalmente adorável, tal majestade infinita, e ainda assim tanta mansidão e graça, e tudo pelos pecadores, mesmo os principais dos pecadores. Viva muito no sorriso de Deus. Esqueça-se em seus raios de luz. Sinta seu olho que tudo vê pousando em você com amor, e então descanse de todo medo e ansiedade em seus braços onipotentes. Ele continua dizendo assim: deixe sua alma ser preenchida com o sentimento arrebatador da doçura, excelência de Cristo e tudo o que há nele. Deixe o Espírito Santo encher cada câmara do seu coração, e assim não haverá espaço para loucura. Em vez de ser a conversa de WhatsApp, em que um está falando coisas amargas e outro também ajudando, é assim que ele estava falando com um amigo, sobre como ele devia enfrentar dificuldades, problemas, injustiças, a vida. Deixe o Espírito Santo encher cada câmara do seu coração, e assim não haverá espaço para a loucura, nem para o mundo, nem para Satanás, nem para a sua carne. Então, ficou marcado isso, né? Entre tanto que foi publicado, depois os esboços, um pouco mais do que esboço dos 300 sermões que nós temos dele, que para cada um olhar para você, você deve dar 10 para Jesus. Que essa é o segredo de uma vida de santificação. Não é olhar nem para dentro. Todo legalismo olha para dentro: como eu estou, como eu não estou, o que eu estou fazendo, o que eu não estou, quanto tempo eu faço isso, quanto tempo eu faço aquilo. Não, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Cada vez que você olhar para você, uma vez, olhe 10 vezes. Você está ofendido, cheio de problemas, você está olhando muito para você. Olhe agora 10 vezes para Cristo, e tudo isso você vai ver que vai cair no lugar certo.
10 olhares para Cristo para cada vez que você olhar para você. Você olhou para um problema para você, alguém falou algo de você, você olhou para isso, então agora olhe 10 vezes para Cristo em relação a isso. Faça isso, é o que ele está dizendo. E quão empobrecidos nós somos por nossa sutil fixação em nós mesmos. As pessoas dizem: eu quero servir a Deus, eu quero ter uma vida. Você vê, ele teve uma vida comum, e a vida dele causa um impacto enorme 180 anos depois, não porque aconteceu coisas extraordinárias. Ele tinha um coração completamente capturado pela beleza de Deus, e descobriu realmente a verdadeira maneira como o Evangelho nos santifica. E suas anotações, seu diário, suas cartas mostram que no privado, quando ele está falando com uma pessoa, isso era verdade, isso dominava a sua vida. Havia grande sabedoria. E vivendo numa geração que nutre o amor ao eu mais do que tudo, valorize-se, pense em você. As pessoas medem tudo pelo seu eu, não é? Muitas pessoas dizem assim: eu queria uma boa igreja comprometida com a verdade. Quase sempre não é assim, queridos. As pessoas estão finalmente numa igreja assim, aí elas não gostam de uma coisa porque acha que o teto tinha que ser amarelo, que o irmão tal devia ser de um jeito e de outro. Você vê tudo em relação a ela, o que ela gostaria, como ela ficou olhando para si mesmo, então ela não dá. É o que ele está dizendo: olhe 10 vezes para Cristo. Todos os seus problemas estão em você olhar demais, mas só que a nossa cultura diz o contrário. Olhe para si mesmo. Qual é a igreja boa? Aqui vai te agradar. Você pode achar que alguém está numa igreja que não prega a verdade, então, porque ele gosta de ouvir o que não é a verdade. Mas muitas pessoas não estão numa igreja melhor porque elas também queriam coisas que não estão sendo dadas a elas, não é? Por amor à verdade. E olhar para si mesmo é todo o conselho da nossa cultura. Olhe para si mesmo, veja, as pessoas estão te agradando, isso está sendo feito como você quer, está todo mundo fazendo o que você quer, você não está ruim. Olhe para si mesmo, passe o dia inteiro olhando para si mesmo. Como as pessoas te tratam no trabalho, como elas te tratam na escola, então fica deprimido porque não está bom, não é? Continue olhando para você mesmo. Se você não se amar, quem vai te amar? Se você não se valorizar, quem vai te valorizar? McCheyne, com um amigo tão novo quanto ele, 20 e poucos anos, está dizendo: olha, para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Só que isso às vezes parece vago. Olhar para Cristo, como nós olhamos para Cristo diariamente, uma vez para nós olhamos 10 para Cristo, que muda tudo. Pelo que ele ensinou tão poderosamente, e pelo que nós conhecemos, nós podemos pensar um pouco a respeito disso. Olhar para Cristo é assim: para cada vez que você olhar para você e você perceber algo, e você vê que é porque você está olhando para você está vendo as situações da vida, dor, sofrimento, perda, decepção, alguém que não é como você quer, o trabalho que não é como você quer, as pessoas na igreja que não fazem tudo que você quer. Olhe 10 vezes para Cristo, 10 vezes. E como a gente pode fazer isso? Qual o segredo da santificação, de uma vida que acaba abençoando uma quantidade enorme de pessoas, depois de morto, quando viveu uma vida comum e morreu sem ninguém achar nada demais na sua vida, nada extraordinário, como McCheyne? A primeira coisa: olhe 10 vezes para Cristo. O que você vai olhar diariamente? Quando você sentir que está olhando para você, olhe para Cristo. Esse é o caminho evangélico da santificação. Você vê, o legalismo olha para si mesmo: o que eu estou fazendo? Estou orando 2 horas, olha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo ali não está. Como o Evangelho nos santifica, nunca nos leva para o Sinai. Olhe para Cristo. Quando você se pegar olhando para você, olhe para Cristo. A primeira coisa que você deve olhar é como Ele encantou o Pai antes da criação. Quando você estiver olhando para você mesmo, pare e pense: agora eu vou olhar um pouco para Cristo. Vou olhar 10 vezes para Cristo. Primeira coisa, pense nisso. Jesus não apenas existia antes da criação,
com todas as suas implicações para a sua divindade, mas como um filho divino, ele deleitava o coração do Pai. O Pai se deleitava nele. E, por exemplo, João 1,3 diz: no princípio era o Verbo. Isso é o Filho divino, né? Que viria como Cristo um dia. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Filho divino, que com o transcorrer de um propósito, um dia se tornaria um homem, Jesus de Nazaré. Mas ele habitou com o Pai eternamente, não é? João diz que ele estava com Deus, literalmente face a face, não é? Ninguém viu o Pai a não ser o Filho, não é? E em segundo, ele mesmo era Deus. Então, antes de qualquer coisa ser criada, ele era, a Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele. E se isso não fosse suficiente, né? Nada que existe foi feito por meio de outra coisa que não seja ele. Sem ele, para que João deixasse bem, para que Paulo deixasse bem claro também, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o testemunho dos apóstolos, João, Paulo. Então a palavra, o Filho divino, não criado, eterno, ele mesmo é Deus, o próprio companheiro eterno do Pai, objeto do seu amor, do seu prazer, nos dá um termo-chave para quando você quiser pensar em você mesmo, você olha, vou pensar 10 vezes em Cristo, em vez de voltar meu pensamento morbidamente para mim mesmo. Então a primeira coisa então é a pré-existência. O Filho divino, a segunda pessoa da Trindade, que agora nós conhecemos como Jesus de Nazaré, ele existe eternamente como Deus eterno, não é? E olha, saia de si mesmo quando você estiver amargo. Você está ficando deprimido porque as coisas não estão indo bem aqui, as pessoas não estão fazendo aquilo aqui na igreja, lá no seu trabalho, lá na sua casa, a sua vida não está sendo... Mac Cheney morreu, como eu disse, tuberculoso e de tifo com 29 anos, mas ele sabia agora, ele sabia para onde olhar, em vez de se tornar mórbido olhando para morrer com 29 anos de tuberculose e tifo. Ele podia olhar para outra coisa, a preexistência de Cristo. Primeiro ele veio em Marcos 10:45, o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Em João 3:13, o Filho do Homem desceu do céu. Hebreus 10:5, Cristo veio ao mundo. 1 Timóteo 1:15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Em segundo lugar, ele foi enviado pelo Pai. Ele veio, mas ele também estava cumprindo uma missão, ele foi enviado. Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E o dono da vinha, ele enviou o seu Filho amado, como está em Marcos 12:6. Em terceiro lugar, ele também é um dom, ele é uma dádiva. Paulo chama do seu dom inefável. Deus nos deu o seu dom inefável, é indescritível. Deus amou e deu o seu Filho amado. E diz: Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, pela igreja. Então ele é totalmente o próprio Deus, e ele veio, ao mesmo tempo ele estava sendo enviado e ao mesmo tempo sendo dado. E ele preexistiu não apenas a sua vinda, mas a toda a criação. Ele, na verdade, é que criou todas as coisas por meio dele, mas não só isso, para ele todas as coisas foram criadas. O que acontece é o seguinte: durante toda a eternidade, o Filho encantou tanto o coração do Pai. O Pai tem um deleite tão grande no Filho. Se você ler em Provérbios 8:22-31, a sabedoria personifica o Filho e fala a respeito disso, né? E esse deleite do Pai em seu Filho, antes mesmo da criação, ele diz: aquela alegria que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então,
ajuda a explicar essa incrível afirmação de Hebreus 1, 1 e 2. Há muito tempo, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o mundo. Você captura isso. O Pai designou o Filho herdeiro de todas as coisas. Então Hebreus acrescenta: por meio de quem também criou o mundo. Primeiro, o Pai sentiu um deleite tão grande no Filho, eternamente, antes da criação, que Ele teve um plano, e nesse plano Ele designou que tudo nesse plano seria sobre o seu Filho. Ele seria o herdeiro de todas as coisas que seriam criadas. Tudo seria criado por causa dele e para ele. É isso. Então, com esse compromisso em vista, Deus fará o mundo e a história para cumprir o seu propósito de exaltar seu Filho sobre todas as coisas. O que significa que Deus fez o mundo e toda a história para dar um presente para o seu Filho. Sabe quando você ama alguém, você quer dar um grande presente? Então, o Pai se deleitou no Filho de tal maneira por toda a eternidade que Ele resolveu dar um presente ao seu Filho. E isso é a história, é a criação, a história, a redenção e as eras vindouras. Tudo isso como um presente para exaltar as belezas infinitas que o Pai via em seu Filho. Tudo que foi criado, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus é só dar um presente ao seu Filho, para demonstrar sua alegria, seu gozo infinito em seu Filho. E veja, em primeiro lugar, o Filho eterno encantou seu Pai antes da criação do mundo, e a partir desse deleite infinito no coração do Pai, o Pai designou criar um mundo, criar um universo, criar o tempo, criar a história que daria toda a glória ao seu Filho, que mostraria toda a beleza do seu Filho, que exaltaria o Deus perfeito. Teve o plano perfeito de dar o presente perfeito que mais exaltaria o objeto infinito do seu amor. E o centro e o clímax de tudo nisso é o Filho, a exaltação do Filho. E em segundo lugar, então, esse é um pensamento, isso que McCheyne está dizendo. E cada vez que você pensar em si mesmo, pense em Cristo. Se você só pegar isso que nós falamos aqui de Cristo e pensar e expandir, como você olhar para si mesmo se torna sem importância. Toda essa história, agora em toda a eternidade, é um presente do Pai para o Filho. Ele enche o coração do Pai e Ele é o centro de todas as coisas. Como é que eu posso continuar olhando para mim mesmo quando eu começo a pensar 10 vezes, em 10 coisas, encher minha mente de Cristo? Você vê, isso muda a configuração do meu coração, mas não é a lei operando, não é? E em segundo lugar, Ele se tornou homem. Então pense nisso. Se nós tivéssemos que ter 10 pensamentos sobre Cristo, para cada pensamento que é voltado para nós mesmos, que é a raiz dos nossos problemas, Ele se tornou homem. Esse Filho pré-existente, eternamente gerado, tornou-se homem. Então Ele não apenas foi enviado e dado e veio, mas Ele se tornou. E a Bíblia diz assim em João 14: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então o Verbo, de quem ouvimos falar em João 1:1, se fez carne, ele se tornou um homem como nós, fazia parte do presente que o Pai resolveu dar para expressar todo o seu amor, dar a Ele o presente perfeito. Ele assumiu nossa carne, sangue, nossa humanidade. Em 2 Coríntios 8:9 diz: embora fosse rico, está falando de dinheiro, não é? Isso não está falando de dólar. Embora fosse rico, embora fosse Deus,
É isso, é assim que o versículo, é isso que o versículo está dizendo. Embora sendo rico, embora sendo Deus, embora sendo rico como Deus, tornou-se pobre como um homem. Mas que pobre, né? Miserável que o homem é. Mas sua vinda pode representar um problema para nossas mentes, dependendo de como nós entendamos o tornar-se. Tornar-se homem significa que ele deixa, de alguma forma, em algum grau, pelo menos, de ser Deus. Não. Ele de forma alguma se esvazia de algo da sua divindade, como se fosse possível, né? Deus não pode deixar de ser Deus em nenhuma escala mínima que seja. A humanidade e a divindade agora operam no mesmo nível de realidade nele, sem se misturar. Então, por assim dizer, não é a soma, a mistura dessas duas coisas, não é adição. Ele não é subtração, eu diria. Ele não tirou um pouco do que ele era de Deus e somou e algo do ser humano. Não. Ele não deixou em nada de ser 100% o Deus eterno. Então, em Filipenses 2, 5, 7 diz: tende entre vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, nascendo à semelhança de homens. A gente vai ver isso mais tarde, não hoje, talvez hoje à noite. O que significa que ele se esvaziou? Nós podemos fazer 3 observações. Observe sua divindade, subsistindo em forma de Deus, ou seja, igual, com todos os atributos, o Deus eterno, que ele compartilhando com o Pai todos os atributos, eternidade, santidade, onipotência, todas as coisas. Esse esvaziamento de si mesmo se relacionava apenas à prerrogativa, a qual ele não se apegou, nem ao ser, nem ao poder divino, mas a prerrogativa. Ele não se apegou aos direitos que ele poderia fazer, impedindo de ele entrar na esfera do mundo criado, da criação, da criatura. E esse esvaziamento, então, como Paulo esclarece na próxima linha, foi uma tomada, não uma perda. Não foi uma perda de parte da sua divindade, foi assumir a natureza humana com a completa natureza divina que ele tinha. Então ele assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, tanto quanto ele é perfeitamente Deus. Então, ao se tornar um homem, ele não abandonou sua divindade como se isso fosse possível, né? É impossível, mas hipoteticamente. Mas ele se tornou totalmente humano, como nós também. E não subtraindo da divindade, mas somando, acrescentando a natureza humana ao seu ser. Sem deixar de ser Deus, ele acrescentou humanidade. Ele se tornou Deus e homem. Jesus é único, não é? Totalmente humano e totalmente Deus, sem que essas naturezas se misturem. Então, na palavra-chave para esse segundo olhar, o primeiro, você vê a sua pré-existência eterna, na qual havia um deleite tão grande no Pai, que decretou toda a história como um presente para seu Filho, para em tudo exaltá-lo, para no final e por toda a eternidade a glória do seu Filho seja vista como ele sempre a desfrutou.
Então, se na primeira é preexistência, esse segundo olhar é olhar para a sua encarnação, que significa encarnar, ou vestir, adicionar à carne humana, à natureza humana, a sua natureza eterna e divina. Pense profundamente sobre isso, sobre a sua pré-existência, o amor eterno do Pai, de tal maneira que tudo é feito como um presente para o Filho, toda a história, todo o tempo, todo o espaço-tempo, todas as coisas. E agora a encarnação, ele assumiu o corpo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ele cresceu e se cansou, sentiu fome, ele experimentou fraqueza física, ele sofreu, os nervos dele eram tão sensíveis quanto o nosso, de tal maneira que a Bíblia diz assim, Colossenses 2,9: nele habita corporalmente. Deus não tem corpo, mas agora nele, porque ele também agora é um homem, habita corporalmente a plenitude da divindade. Mas a humanidade não é só corpo, não é? Nós não somos humanos só porque temos um corpo, também temos uma alma, e para ser totalmente homem, ele assumiu toda a nossa humanidade, e tanto corpo quanto alma. Então ele exibiu emoções humanas, que quando você está falando de Deus, tu só está falando numa linguagem para que você entenda algo, usando algo que nós temos, não é? Mas é óbvio que é só uma tentativa de fazer nós entendermos. Mas agora não, como homem, ele experimentou tristeza, compaixão, raiva, alegria. Ele gemeu como um homem, porque ele não tinha só um corpo, mas uma alma. Como um homem, perturbado, chorou, angustiou, sangrou sangue. E João Calvino resumiu Cristo falando sobre isso assim: ele revestiu-se de nossos sentimentos, assim como da nossa carne. Ele não se revestiu só da nossa carne, mas dos sentimentos humanos que perfazem nossa alma. Mas uma alma humana significa não apenas emoções, mas também mente. Então ele se submeteu às coisas que a nossa mente se submete. Ele foi criança, aprendeu a andar e passou por todas essas coisas. E da mesma forma que nós podemos nos identificar com todas essas coisas, o homem também tem uma vontade humana, e ele também tinha. Então era o Deus eterno e tinha uma vontade perfeita, divina, a mente infinita, e ao mesmo tempo ele, com sua vontade humana, submeteu-se totalmente a seu Pai. Assim ele pôde dizer em João 6,38: desci do céu não para fazer a minha vontade. É óbvio, como um Deus eterno, ele desceu porque ele quis, não é? Ele é o Deus eterno, mas tendo se feito homem, ele não está mais pensando, ele está pensando como se submeter a tudo que o Pai quer. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quanto mais importava, ele nunca escolheu algo. O ser humano tem um senso de autopreservação, mas ele sempre ia escolher. Agora ele tinha, o corpo dele sofria como o nosso, e sua alma, quando recebeu um cuspe na cara, também se sentiria como um homem, mas ele submeteria totalmente ao Pai. Então ele pode dizer: meu Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não faça como eu quero, faça a sua vontade. Então ele se tornou um homem tão completamente que para os olhos e ouvidos dos outros homens ele era totalmente humano, porque ele era, apesar de ser totalmente Deus. E que condescendência nós podemos pensar então, o quanto ele realmente não se apegou a seus direitos, e ele dignificou a nossa humanidade como a criatura suprema de Deus, que é o próprio Deus, e que se tornou um de nós. Agora ele é Deus eterno, e agora ele é homem, e como homem ele viveu para a glória do seu Pai.
Esse é o terceiro pensamento. Quando você estiver voltado para você, pense em Cristo, sua pré-existência, sua encarnação dessa maneira completa e depois sua devoção. Ele dedicou a sua vida humana totalmente à glória de Deus. Em seu nascimento, os anjos cantaram assim: glória a Deus. Você vê, ele fazia tudo para a glória do Pai, apesar dele ser digno de toda a glória. O Pai fazia tudo para a glória dele. Em sua morte, o centurião romano falou assim, teve um vislumbre, verdadeiramente esse era um filho de Deus, e a Bíblia diz, ele louvou a Deus. Lucas 23, 47. Em seu nascimento, Deus, o Pai, foi louvado. Em sua morte, o Pai foi louvado. Ele disse: Pai, glorifica o seu nome. Ou seja, Jesus consagrou sua vida para a honra e louvor do Pai. Ele, repetidas vezes no Evangelho, o efeito do seu ministério é que as multidões louvavam a Deus, exaltavam a Deus. Você vê, glorificaram a Deus. De fato, glorificar a Deus é o efeito resumido que Mateus dá a todas as operações e milagres de Cristo. Não era para ele se glorificar, ele não fez nada no mundo para se glorificar. O Pai o glorificou, mas não era esse o impulso dele, não é? Ele fazia tudo para glorificar o Pai. A multidão admirou de ver mudos falarem, aleijados andarem, coxos e cegos enxergarem, e Mateus 15, 31 diz: e eles glorificaram ao Deus de Israel. Assim, o efeito da vida de Jesus foi sempre as pessoas serem levadas a querer glorificar a Deus, a exaltar Deus. E você vê, essa era a intenção dele. Você vê que cada passo dele, assim, começando com a sua pré-existência, tudo é sobre ele, toda a história é só um presente do Pai para mostrar a sua alegria nele. E tudo que ele vai fazendo é exatamente no que o Espírito diz que nos moldaria. Jesus diz em João 5,43 que ele não vem em seu próprio nome, mesmo sendo Deus, ele vem em nome do seu Pai. Ele resume em João 8,49 dizendo: eu honro meu Pai. A sua intenção então de glorificar o Pai fica explícita quando ele se aproxima da cruz. 3 vezes em sua oração sacerdotal naquela noite, antes de morrer, ele diz assim em João 17,4: eu te glorifiquei na terra. Em João 17,6: eu manifestei o teu nome, não dele, Jesus. Em João 17,26: eu lhes dei a conhecer o teu nome. Ou seja, apesar dele ser Deus, ele está dizendo: nunca fiz nada centrado em mim, nunca estava apontando para mim, sempre estava apontando para ti, para a tua glória. Então, seu ministério, de todas as formas, seu ensino, sua paciência, seu discipulado, tudo se originava não de uma devoção a nada, nem a nós, mas uma devoção ao Pai. Até o seu amor por nós é por causa da sua devoção ao Pai. Isso levou e fluiu dos vários hábitos diários dele. Ele alimentava a sua alma humana com a palavra de Deus, e o coração e sua mente foram moldados para em tudo agradar ao Pai, a qualquer custo que isso tivesse. E uma maneira de capturar o que é manifestadamente verdadeiro da vida de Jesus e que é aplicável à nossa, ou deve ser, é que ele se dedicou à palavra, não é? Nas Escrituras, ele se dedicou aos ouvidos do Pai. Jesus tinha uma vida de oração, não é? Verdadeira, e ao corpo do seu Pai. Jesus se dedicou à comunhão com os irmãos, mesmo sendo pessoas tão imperfeitas. Nós temos problemas, as pessoas têm problema na igreja porque as pessoas são imperfeitas, mas elas são tão imperfeitas quanto todas as outras. Mas Jesus não. Mas se a vontade do Pai era que ele tivesse esse corpo, ainda que de homens brutos, chulos, né?
como eram os primeiros discípulos e todos nós, já que Deus escolheu os piores, ele abraçaria isso. Não porque essas pessoas eram maravilhosas, mas por causa do Pai. Então é impressionante ensaiar o lugar da palavra do Pai na vida terrena de Jesus. Como homem, ele era cativado. Jesus ia sempre dizer: está escrito, está escrito. Quando ele foi dizer que ele ressuscitou, ele não disse: eu estou aqui, ressuscitei. Ele disse, começou a explicar pela palavra tudo o que a respeito dele era dito. No teste no deserto, ele citou 3 vezes o livro de Deuteronômio. Ele não dizia, muitas pessoas hoje quando falam que Deus fala, eles não estão falando da Bíblia. Se alguém poderia falar que Deus fala sem mencionar a Bíblia, era Jesus, mas ele está sempre mencionando apenas a Bíblia. Não lestes? Está escrito. Ele não achava que o Deus fala hoje não é no livro. Ele falava sobre Deus falando exatamente onde Deus diz que fala, o livro, mesmo ele sendo o próprio Deus. Ele falou do seu primo João assim: aquele de quem está escrito. Ele citou as escrituras ao limpar o templo. Jesus cita a escritura quando está morrendo na cruz várias vezes. Salmo 22, todas as coisas, até o grito desesperado, ele está citando as escrituras. Ele está morrendo de sede e ele diz: tenho sede, para que se cumprisse tudo que está escrito nas escrituras. Ele valorizava isso. Cada passo em direção ao Calvário, ele disse: como está escrito, o Filho do Homem será entregue, como está escrito, como está escrito. Ele, como homem, se dedicou totalmente a amar, valorizar a palavra escrita de Deus, e somente ela. Mas também impressionante o padrão de retiro para uma vida de oração de Jesus. Ele era um homem de oração que se valeu dos ouvidos do seu Pai. Ele, quando todos estavam dormindo, acordava antes para estar em oração, e ia para lugares isolados, e às vezes levava os discípulos, às vezes não. E quando você olha para a vida de devoção de Jesus ao Pai, nós encontramos no fundo um homem que amava a palavra escrita de Deus e a vida de oração. Até mesmo Deus homem valeu-se dos meios diários de graça. Em vez de dizer: não preciso de meio de graça, não preciso do meio de graça da palavra escrita e nem da oração. Não. Ele, ao abraçar a sua humanidade, 100% homem, ele usou todos os meios que os homens devem usar para ter comunhão verdadeira com Deus através dele. E ele viveu então uma vida de oração, comunhão, meditação da palavra e comunhão com aqueles irmãos imperfeitos, porque era o povo que o Pai tinha dado a ele. Em quarto lugar, ele se humilhou. Nós vamos, não vamos, eu só estou dando ideias. Quando McCheyne disse: para cada olhar para você, olhe 10 para Cristo, é isso. Se você pegar a primeira coisa, a vida eterna dele com o Pai antes, então, se você numa hora que estiver olhando para você, começar a olhar para isso, você vai ver como tudo muda. É assim que Paulo diz que nós, contemplando Cristo, somos mudados de um grau de glória para outro. Esse é o contemplar, esse é o olhar para Cristo, não é ter uma visão etérea. E é isso que McCheyne estava dizendo. É assim que ele vai poder encarar a morte, uma morte dolorosa, aflitiva, com 29 anos de idade, e vai deixar um legado que abençoa multidões, que ninguém imaginava que poderia abençoar, já que ele viveu uma vida comum, como eu disse, nada extraordinário, e foi pastor durante 6 anos apenas, e morreu com 29 anos. E em quarto lugar, ele se humilhou. Filipenses 2 retoma o versículo 8 que a gente viu: estando em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, algo que ele devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e ele, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. A humilhação de Jesus não teve apenas um momento culminante, tudo foi a humilhação. Levantar do seu trono para se tornar um homem foi uma humilhação.
inimaginável. Ele é o Deus infinito. Não há nenhum ponto onde Ele não está se humilhando. Portanto, quando você olhar, esse quarto olhar para Jesus, de cada olhar para você olhar 10 para Ele, você vê submissão. Submeter significa aceitar ou ceder à autoridade de outrem. Primeiro, ao se tornar homem, ele se submeteu quando criança à autoridade dos seus pais. Ele disse: eu sou filho de Deus, não obedeço ninguém. Não, Lucas 2,51. A Bíblia diz assim: ele desceu com eles ao templo e veio para Nazaré e foi submisso aos seus pais. Em virtude de se tornar humano, ele entrou em vários relacionamentos e contextos humanos nos quais ele deveria ter a disposição de ceder, de se submeter, de ser submisso. Não há nada de desumano nisso. Você vê, o único humano perfeito se submetia àqueles que estavam sobre ele, seus pais. E tal submissão projetada por Deus, de fato, não é imprópria. A submissão não é algo que vem com o pecado, não é? O Deus perfeito, homem perfeito que andou nesse mundo, se submeteu. Isso não é impróprio à natureza humana, é como Deus nos fez para ser. A submissão, então, nós podemos dizer, é na verdade humanizadora. O verdadeiro ser humano, humano como todos vão ser, se submetia. Reconhecer os limites do nosso conhecimento, no nosso caso, força, habilidades humanas, e chamados e ordenados por Deus, aos quais Ele nos dá variação. Ele nos coloca sobre a autoridade de outras pessoas, no caso aqui, filhos e pais. Cristo, embora fosse Deus, então também Ele era humano, e com respeito à vida humana dele, Ele aceitou e cedeu com justiça à vontade daqueles que foram designados por Deus para que Ele se submetesse, começando com seus pais, Maria e José, porque essa era a vontade do Pai. Mas é claro que a sua maior e mais definitiva submissão, como deve ser a nossa, era diretamente a Deus, e só assim Ele se submetia às outras coisas. Ele diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ao longo da sua vida, culminando no Getsêmani, ele escolheu submeter sempre a sua vontade natural, no sentido de que ele era um homem como nós, um homem completamente homem, sempre a vontade divina do seu Pai. Como sua vontade divina é a mesma do Pai eternamente, mas agora, como homem, a sua vontade natural do ser humano, naquelas várias condições, morte, desprezo, ele sempre submeteria à vontade do seu Pai. Ele estava, de certa forma, treinando toda a sua vida para isso. Ele estava treinando sua vontade humana, não apenas para longe do pecado, que nunca se aproximou dele, mas também para em tudo ela honrar o Pai. E quando ele ora no jardim: Pai, não seja feita a minha vontade, ele está dizendo, é óbvio que a vontade eterna dele, como Deus é eterno, sempre a do Pai são a mesma, mas ele está dizendo a vontade natural, de que a vontade natural humana não é sofrer, ser espancado, ser esmagado, ser cuspido, ser objeto da ira infinita de Deus. Ele completa o projeto de toda a vida de se humilhar agora, nesse momento mais crítico. Ele se humilhou, e agora, sob a custódia injusta, ele será totalmente humilhado, e depois ele ficará debaixo da ira do próprio Deus, não contra a sua vontade. Ele, desde cedo, ele se submeteu, ele se humilhou quando levantou do trono, mas ele se submeteu às autoridades dos seus pais e todas as outras. Sua vida foi um eterno treino, em pelo menos 3 contextos distintos. Os evangelhos citam Jesus dizendo: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E esse é um dos seus ensinamentos mais repetidos. E ele não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Ele se humilhou como ninguém, jamais nenhum ser se humilhará.
Ele é o Deus eterno. Quando ele diz aquele que se humilhar, as pessoas dizem aquele que forem humilhados vão ser exaltados. Isso não está na Bíblia. Diz aquele que se humilhar, e ele é o protótipo. A vida humana de Jesus é a manifestação suprema do ensinamento de Jesus. Ele não ensinou que você deve ler a Bíblia. Ele podia ensinar com propósito que você deve dedicar tempos para estudar a Bíblia, mas ele dedicou tempo para estudar a Bíblia. Ele não disse que você tinha que orar muito, porque você é fraco, e é verdade, mas ele também teve uma vida de oração consistente, não é? E ele não manda que você deve se humilhar, e os que se humilham são exaltados. Ele mesmo se humilhou. E por fim, em quinto lugar, pense sobre isso. Você vê, quando você pensar em si mesmo, foi lá o conselho de McCheyne ao seu amigo numa carta: pense 10 vezes sobre Cristo. É isso, contemple Ele. Não é pensar, Jesus me ajuda, pensei nele, Jesus, tu és maravilhoso. Não, ele está falando isso. Sature sua mente dele, na eternidade, em cada um desses pontos que vimos. E em quinto lugar, ele morreu por pecados que não eram seus. E eu quero olhar isso hoje à noite. Essa é a única maneira de uma santificação verdadeira e evangélica. Sempre que se sai de um olhar contínuo para Cristo, para conseguir qualquer santificação com a ideia de disciplina que será recompensada por Deus de alguma forma, isso é terrível, diabólico, legalista. Mas é muito fácil começar no espírito e terminar na carne. Mas isso não dá nenhuma capacidade às pessoas, queridos. McCheyne, com 29 anos, vai enfrentar, como seu irmão fez, impactou a vida dele, a tifo e a tuberculose, e morrer. Mas quando olharam o WhatsApp dele, o que ele escrevia, queridos, era saturado de Cristo. Ele realmente pensava muito mais em Cristo do que em si mesmo, do que em sua tuberculose, do que em sua morte prematura com 29 anos, que estava óbvio que estava se aproximando. Ele estava com os olhos vidrados em Cristo. E esse é o segredo de uma vida que na época parecia não ter feito nada extraordinário, e que 180 anos depois abençoa uma quantidade enorme de pessoas. Você vê, você não tem que fazer nada extraordinário para realmente exaltar Deus no mundo. Você tem que ter uma vida que, para cada olhar para você, você tenha muitos olhares para Cristo, porque é assim que o Espírito Santo nos santifica, nos transforma. É muito fácil estar distante disso, e eu espero que um dia, se alguém tiver acesso ao que a gente escreve em particular, eles fiquem encantados com a paixão por Cristo, que nos fez ser totalmente diferentes nos dias mais escuros, amargos, em que nós fomos maltratados, em que a doença consumiu o nosso corpo, e em que nós morremos ou nos aproximamos da morte na primavera da vida com 29 anos de idade. Porque você vê, isso é um testemunho poderoso, porque aquilo ali, quando eu estava sozinho falando com alguém, o que fluiu não foi amargura, pecado, foi esse resultado de olhar para Cristo assim, e muito pouco para mim mesmo. Esse é um legado maravilhoso que ele deixa para nós, que Paulo deixa para nós. Paulo diz: olhai para homens assim. É o que vocês precisam, é o que nós precisamos. Todo assunto de santificação que não é esse caminho é legalista, é pecaminoso, nos afasta de Deus, gera orgulho e não vai nos preparar para a morte, para o sofrimento, para o fim, porque nós vamos estar pensando: por que Deus está deixando isso acontecer?
se eu me santifiquei tanto. Mas ele agora aprendeu que não há nenhuma rosa nesse mundo que não morra. Portanto, há uma rosa que nós podemos fixar nossos olhos, de tal maneira ela é bela que todos os espinhos dela nos abençoam também. Nós vamos continuar de onde paramos hoje à noite. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.